Olá pessoal, tudo bem? Professor Rodrigo Rupper, como é que vocês estão? Vamos hoje aqui abordar um tema aí muito bacana, muito relevante, muito importante aí nos dias de hoje, que é falar um pouco sobre o autismo, tá? Então trago para vocês aqui um material de forma clara para que vocês possam compreender desde o processo aí histórico, diagnóstico, né? E o que a literatura lista aí como indicado ideal para que a gente possa como educadores aí está realizando, tá? Assim como aquelas pessoas que não são da área da educação ou não são da área da saúde, também tenham esse devido conhecimento, que é importante a gente disseminar esse tipo de conhecimento importante, tá? Então vamos lá, as referências para a construção desse material foram esse livro essencial, tá? Muito bom, Autismo, Aprender e Incluir. E um trabalho aqui da Castelo Branco, tá? Um artigo científico, Efeitos da Atividade Física Adaptada no Perfil Psicomotor de uma criança com espectro do autismo, tá? Um estudo de caso. Sugiro a leitura de ambas aí as bibliografias aí que são excelentes. Gente, então vamos aqui analisar um pouquinho, tá? A parte de história, ela tem um pouco de leitura, mas eu acho que é importante para a gente compreender algumas coisas. Então, quando a gente fala sobre o termo autismo, né? Ele vem aí da origem grega autos, que designa próprio, eu. De forma geral, pode ser definido como o estado de espírito que alguém se encontra envolvido em si próprio. Então, a gente já começa a entender um pouquinho algumas formas de agir, né, do autista. Então, a gente olha aqui, ó, 1987. Então, a gente vê que Blailer foi o primeiro autor, tá, a utilizar o conceito autismo para definir a perda de contato com a realidade, grande dificuldade de comunicação com a sociedade. A gente vê um processo aí evolutivo ao longo de toda essa questão, desde de quando foi listado, né, os primeiros casos, até os primeiros testes. Isso é bem legal. Então vamos lá, a gente tem estudos de Kanner também, que ele é bem listado aí quando se faz pesquisas sobre, né? Ele constatou que a criança autista tinha uma inabilidade ou incapacidade para estabelecer um relacionamento interpessoal e um atraso na aquisição da fala e do não uso da mesma como instrumento para estabelecer comunicação. Então olha que legal a gente entender que, dependendo do grau, né, do autismo, a gente pode ter características específicas para cada pessoa. Lembrando que o autismo não define a pessoa, porque a pessoa é um indivíduo. Então, além de toda a individualidade biológica que ele tem, né, por ser um ser vivente, dependendo do grau do autismo, isso pode influenciar. Então, ele pode ter aí mais complicações ou menos complicações. E a gente consegue delinear aí um tratamento adequado, tá bom? Então, quando a gente fala também do Asperger, né, Hans Asperger, que a gente conhece também, que algumas pessoas conhecem como um grau um pouco mais leve do autismo, né? Então vamos lá, através de outros estudos, ele classificou a síndrome de Asperger como característica do espectro do autismo. O pediatra que vivia em Viena fez um estudo em que as conclusões a que chegou eram bastante semelhantes às de Kanner, e ambos coincidiam da escolha do nome central, o que quiseram designar a perturbação, autismo, tá? Então a gente entende o seguinte, que esses estudos eles foram feitos, né, ao longo do tempo, e a gente tem visões. Eu acho que é muito interessante quando a gente faz o levantamento de alguma pesquisa, você levantar bibliografias e tentar ver onde convergem, onde divergem, e aí você consegue ter uma noção mais crítica, né, sobre os assuntos em si, tá? Sugiro leitura também, tá bom? Bem, vamos lá. Falando mais especificamente, né, Bonaventura, em 2019, eu tentei trazer sempre conceitos mais atuais também. E quando ele traz uma definição para autismo, ele bota aqui, ó, série de condições caracterizadas por algum grau de comprometimento no comportamento social, na comunicação e na linguagem e por caráter de interesses e atividades que são únicos para aquele indivíduo, tá? Então a gente vê aí às vezes movimentos repetitivos, né? Às vezes alguma característica repetitiva, que aquilo ali traz um bem-estar para ele. E como eu falei, dependendo do grau, a gente pode ter um comportamento mais agressivo, a gente pode ter autista que consegue se comunicar oralmente, outros que há necessidade de criar métodos de comunicação, tá? Aí vai da questão individualidade biológica e da análise específica do grau do autismo daquela pessoa. Então, quando a gente fala aqui nesse aspecto da epidemiologia,
né, incidência e tal, a gente tem para cada 160 crianças hoje é uma realidade, tá? Tem o diagnóstico de autismo. Os diagnósticos têm crescido bastante, tá? E a gente pode apontar alguns aspectos aí como aumento da conscientização, expansão do tema, melhoria de ferramentas de critério diagnóstico, aprimoramento das informações, porque alguns autores entendem que anteriormente não eram listados, né? Você tinha aspectos lá de autismo, só que aquele aspecto ele não era listado como autismo, então ele não entrava ali nas bibliografias, né? Você não tinha ali na estatística ali. Então hoje é uma coisa um pouco mais fidelizada. 3 a 5 homens para uma mulher, tá? Então a gente vê uma incidência muito maior em sexo masculino, tá bom? Vamos falar um pouquinho aqui do diagnóstico, tá? Do transtorno. Vamos lá, gente. Professor, quem pode dar diagnóstico de autismo? A gente tem aqui, ó, o neuropediatra e o psiquiatra, tá? São médicos, eles vão dar o diagnóstico. Lembrando que diagnóstico é médico, tá bom, gente? Então algumas questões vão ser avaliadas. Vamos ver aqui, ó. História clínica, comportamento, entrevista com pais e cuidadores, em alguns casos pode se estender à escola, tá? Ele consegue pegar essa herança aí, né? Essa história pregressa para entender um contexto, tá? Então, ó, não existe exame laboratorial, né? Professor, tem algum exame que eu possa fazer para tentar diagnosticar? Não, ainda não existe exame específico para diagnóstico de autismo, tá? Como a gente tem para outros casos, exames, no caso do autismo não tem. Então, algumas observações aqui, ó. A gente vai ter observações do próprio médico na sua avaliação, do cuidador, e em alguns casos o autorrelato. Quando o indivíduo que está com o diagnóstico de autismo, ele tem boa comunicação, ele consegue, aí você consegue com autorrelato, o médico consegue coletar algumas coisas que ele complementa aí na análise inicial dele, tá bom? E olha que legal, o diagnóstico, né, quando ele é construído, algumas referências médicas são em cima do DSM-V, que tem base aí na American Psychiatric Association, tá? 2003, listado lá como referência para exame. A gente tem algumas versões dessa referência para análise também. A gente vai ver um pouco mais. Então vamos lá. O que normalmente o médico avalia, né? Padrão repetitivo de comportamento, né? Atividades ou interesses. Então às vezes o autista ele pode ter, às vezes para uma questão de reorganização, né? Que ele se sinta bem, ele pode ter um local, né? Tem casos, por exemplo, eu já tive alunos aí que às vezes quando ficava um pouco agitado, nervoso, descia a rampinha, ia lá, pegava uma bala, ia no bebedouro, voltava. Então ele tem ali aqueles padrões. Mas quando a gente fala de análise, né, de diagnóstico, o médico ele vai ver muito isso através de todos aqueles fatores que a gente listou, tá? Desde as entrevistas, ele consegue coletar. Alterações persistentes na comunicação, interação social em tempo atual ou por história anterior. Então essa história anterior tem muito caráter aí de um auxílio familiar também, cuidadores ou quem está em contato com esse indivíduo. Sintomas devem estar presentes no início da infância, mas podem sofrer variações, surgindo em idades mais velhas, tá? Sintomas que causem importantes prejuízos no comportamento social ou profissional do indivíduo. Então, subentendendo aí que a linguagem, né, ela tem um caráter aí de importância muito grande para que possa haver essa comunicação. Então a gente entende aqui um pouco já da questão do fechamento desse diagnóstico. Importante, tá? Vamos lá. O autismo varia os sintomas de acordo com a gravidade da doença. Essa classificação é realizada pelo médico e se baseia em prejuízos na comunicação social e no comportamento repetitivo. Ou seja, o autismo possui vários graus de intensidade que definem o tratamento. Então não existe um diagnóstico fechado e único, uma receita de bolo. São análises que são feitas e quanto antes diagnosticado, melhor, tá? Então olha que bacana daqui em diante, a gente vai ver que legal, ó, quando suspeitar em casa, olha alguns pontos importantes. Atraso na fala ou parar de falar, tá? Já é um primeiro alerta. Esquecimento de palavras que ele adquiriu recentemente. Pouco contato nos olhos. Não percebe que estão lhe chamando. Algumas pessoas confundem, gente, isso aqui com
deficiência no aparelho auditivo, tá? Eu já tive conhecidos aqui que achavam, por exemplo, que era um problema, né? Levaram no otorrino, fizeram uma avaliação médica a nível de exames para audiometria e não era, tá? Então às vezes as pessoas podem ter aí essa confusão. Não se envolve com interações sociais, atraso na comunicação gestual, hipersensibilidade auditiva, isso é muito importante. O autista ele tem justamente esse incômodo com som, barulho, tá? Não costuma compartilhar novas descobertas da infância. Então isso aqui é para a gente ter uma noção aí de quando ligar aquela luzinha do alerta, tá? E ambiente escolar, como é que a gente pode observar? Então vamos lá. Redução ou evitar contato visual, atraso no aprendizado da linguagem, isolamento social, é aquele aluno que muitas das vezes ele não vai estar envolvido. Em testes sociométricos você vai ver, por exemplo, que ele vai ter um destaque aí negativo. Respostas anormais ao barulho ou ao tato, tá? Eu tenho experiências de autistas já diagnosticados, por exemplo, com o Zacharobol, que eles gostaram da raquete, conseguiram ter jogo, mas é comum a gente ver às vezes em escola, aluno às vezes que tira até o uniforme, tá? Por conta do algodão, o tecido da blusa incomoda também. Interesses específicos muito exagerados, né? Capacidade de imaginação e fantasia reduzida. Movimento de dedos ou mãos de forma pouco comum. Não responde ao ser chamado pelo nome, parecendo surdo. Então, olha só. Gente, isso aqui é nomenclatura específica da bibliografia, tá? Então, o que eu comentei, algumas pessoas, inclusive, acham que é algum problema no aparelho auditivo, tá? Às vezes confundem e demoram a perceber. Risos e movimentos pouco apropriados e repetitivos quando está entusiasmado, tá? Eu já tive aluno autista, por exemplo, e às vezes, inclusive, aí vai pela questão da individualidade biológica e o convívio social. Inclusive reproduzir terminologias chulas, tá? Palavreados inadequados quando está muito contente e tal. E aí a gente tinha que contornar, os alunos entenderem. Então algumas coisas você já consegue identificar. Ó, repete constantemente vinhetas ou frases de seriados, desenhos animados, filmes, etc. Eu tive também um aluno na natação que ele numa análise, né, avaliativa, ele falava muito isso, ele tinha alguns termos específicos, né, algumas palavras específicas, nomes de filmes que ele pegava, às vezes um comercial, né, uma vinhetazinha de comercial, e ele reproduzia aquilo ali. Ele não tinha boa comunicação verbal, mas aquelas vinhetas, esses trechos, eles eram armazenados, ele reproduzia, né, o máquina mortífera. Eu lembro muito, às vezes durante a natação, ele máquina mortífera, ele repetia o nome do filme, né, que em algum momento ele memorizou. Então isso aqui a gente vê com bastante incidência, tá? Prefere interagir com adultos, conversando sobre assuntos específicos e avançados para a sua idade. Então fica aí algumas dicas aí de como suspeitar. Lembrando que nós não fechamos diagnóstico, nem eu na posição de fisioterapeuta, educador físico, nem pai, nem pedagogo, tá? Diagnóstico é fechado com o médico. O que a gente pode fazer é, ao ter esse contato, né, a gente indicar talvez uma junta da escola, ou fazer uma orientação, né? A gente vai ver mais à frente aí o que fazer, tá? Então vamos lá, ó, conduta inicial, tá? Monitoramento dos sinais e sintomas. Então a gente vai ver o primeiro passo, manifestação dos sintomas, observações de alterações por pais e professores. Por quê? Porque normalmente são pessoas que estão ali, um contato maior, né? Encaminhamento da criança ou adolescente à UBS, tá? A gente tem até a referência aqui, que é a Unidade Básica de Saúde. Avaliação do contexto dos aspectos gerais do comportamento. Quinto passo, caso exista necessidade de tratamento em saúde mental, fazer o encaminhamento ao CAPS Infantil e Juventude. Então aqui é o Centro de Atenção Psicossocial, tá? E no sexto, o paciente é recebido no CAPS, onde recebe atenção multidisciplinar. Então vamos entender. Aqui é um passo a passo, não quer dizer que o profissional da educação, o profissional da saúde vai seguir todos. É para a gente entender todo o processo, desde lá da conduta inicial, que seria, né, você identificar, você monitorar, mas para você ver uma progressão de como é que deveria ser esse aspecto, tá? Então, olha, o tratamento multiprofissional ele é indispensável, tá? A gente vai ver aqui, por exemplo, que o uso de projeto terapêutico singular, então a gente tem planejamentos aí, cada profissional na sua área, isso vai ser de uma relevância muito grande, tá?
identificar habilidades preservadas, né, preferências do paciente. Então você já consegue delinear, por exemplo, ó, atividade física, né, qual atividade física que ele tem um gosto maior, ele gosta mais de atividade aquática, ele vai gostar de uma atividade aquática, tem algum esporte da preferência, tá? A gente vai ver que artes, pintura, né, todo trabalho aí de praxia fina e grossa é de grande relevância também para que ele desenvolva habilidades, tá? A gente até cita aqui, amplia o potencial individual, corrige hábitos disfuncionais, agitação. Então isso tudo o próprio convívio social e essa equipe consegue ir norteando para que tenha melhora. A gente tem muitos casos aí de melhoras aí em alguns aspectos aí de agressão, de agitação, depois de inserido num processo de tratamento multidisciplinar, várias evidências positivas. Então vamos lá, ó, são pontos relevantes. O ensino sobre o autocuidado, promover a independência, higiene, limpeza, né? Desenvolvimento de habilidades comunicativas verbais ou não. Então aquele caso específico de não verbalização, você criar outros métodos, né? Língua de sinais, imagens, a gente tem aí aspectos aí para que a comunicação seja viável. Proporcionar interações sociais mais positivas, trabalhando habilidades básicas como contato visual, cumprimento por gestos. Incluir pais e cuidadores na metodologia singular de aprendizado, porque isso tem que ser algo que tem que estar aí, a engrenagem tem que girar aí num processo único. Tornar toda assistência uniformizada, tanto na saúde como na educação do paciente, tá? Vamos lá, gente, citar aqui, né, não é norte para essa apresentação, mas a gente citar aqui alguns profissionais que compõem aí essa equipe multiprofissional. Então a gente tem o fono, que vai trabalhar a fala, desenvolvimento da comunicação, tá? Profissional indispensável. Terapia ocupacional, que vai trabalhar muito sobre esse convívio social rotineiro, uso do banheiro, talheres, arrumar a cama. Então a gente vai ver alguns aspectos importantes aí. A psicologia, que é fundamental, tá? O paciente vai conhecer sobre o autismo, desenvolve a sua capacidade aí, então ele consegue ter uma temática, ele amplia aí. E o psicólogo, ele também é aquele ambiente onde o paciente se abre, né? Pode falar o que aflige os pensamentos, ele pode falar o que está incomodando ele. Isso é muito relevante também. A pedagogia, né? Profissionais habilitados aqui, ó, pela educação, tá? Ela precisa de educação diferenciada, então esse profissional ele vai ter um direcionamento aí, desde métodos de avaliação específicos, não havendo a necessidade, às vezes, de uma avaliação escrita para aquele aluno que não domina ainda a escrita. Você pode fazer uma avaliação por oralização, tá? Existe todo um processo aí que esses profissionais são excepcionalmente capacitados aí para estar trabalhando. A medicina tem toda a área farmacológica, né? Mas ajuda aí no diagnóstico, tratamento necessário. Educação artística, que é uma disciplina que não só para o autismo, mas eu sou fã número 1 de artes, né? Porque desenvolve várias habilidades essenciais aí para o educando, várias habilidades aí de praxia fina. Então a gente pode olhar aqui, ó, seja para auxiliar no trabalho de desenvolvimento pelos outros membros da equipe, bem como para aprimorar talentos do indivíduo, música, pintura. Então olha que bacana que a gente consegue trabalhar, tá bom? E eu não poderia deixar de falar da educação física, né, como papel aí também fundamental. Inclusive o livro que foi base para a construção, ele não citava muito educação física, eu fui atrás de outros autores, tá, para que pudesse colocar aqui para vocês entenderem que existe todo um processo, a educação física ela entra como base. Então vamos lá, 2007, vamos falar de psicomotricidade, né? Constitui uma abordagem multidisciplinar do corpo, da motricidade humana, seu objetivo é sujeito humano total às relações com o corpo. Então olha que legal, se a gente tirar como base que a gente já viu aqui do autismo, dessa dificuldade dessas relações humanas, né? Ó, questão de interação, lado emocional, então a educação física, né, a psicomotricidade, ou seja, o ensino da criticidade corporal do indivíduo com a prática de atividade física, você trabalha vários aspectos, aspecto emocional, afetivo, aspecto motor, aspecto social, né? Então, ou seja, não se prende só ao lado motor, né? Vamos desconstruir que a educação física é só movimento. É o ensino de vários aspectos através, muitas das vezes, do movimento, tá? Ó, segundo Piaget, é pela motricidade que a inteligência se materializa. As percepções se afirmam, os esquemas sensório-motores se aperfeiçoam, as imagens se elaboram, as representações se reconstroem. Então, olha que interessante esse termo, tá? Então, dois aspectos importantes aqui, praxia global e praxia fina. Global, a gente tem aqui dois autores de relevância aqui, ó, Galarrua e Osmo falam aqui que é a habilidade de integrar padrões eficientes, movimentos, né? Tem motores que vão estar específicos aí.
com relação a grupos musculares diferentes, com vista à execução de movimentos amplos voluntários, envolvendo principalmente o trabalho de membros inferiores, superiores e tronco. Então é grandes grupos musculares, grandes movimentos, tá? Praxia fina, Mello, ó, define praxia fina como trabalho de forma ordenada dos pequenos músculos, englobam principalmente a atividade manual, digital, ocular, labial e lingual, tá? Praxia ou coordenação fina procura estudar na criança sua capacidade construtiva manual, tá? Componente psicomotor, então a dinâmica específica para praxia fina relacionada à organização de espaço temporal. Então a gente tem várias atividades aí para praxia fina, inclusive alguns esportes, algumas estafetas com testes dentro da educação física, você consegue elaborar com eficiência essa parte, tá? Para a gente fechar aqui com chave de ouro, vamos dar uma olhada aqui em possibilidades e alternativas motoras que a gente pode fazer. Então a gente tem desde lutas, englobando todas elas, judô, jiu-jitsu, taekwondo, tá? Dentro de lutas aqui, o atletismo, que é rico, desde atividades de corrida, atividade de arremesso de peso, né? As corridas tem as corridas curtas, longas, então você consegue aí, um dos esportes que consegue abraçar todos os gostos, né? Sempre vai ter uma modalidade dentro do atletismo aí que você vai se identificar. Os circuitos funcionais e psicomotores, dependendo da idade, do planejamento, né? Organizado aí pelos profissionais da área. As danças, que são sensacionais, tá? E a natação, ou seja, a atividade aquática também tem uma relevância muito grande, tá bom? Não poderíamos deixar de falar aqui de alguns esportes brasileiros, tá? Lembrando que a gente tem uma média de 13 esportes listados. O tio trouxe aqui para vocês 8. Então a gente tem o biribol, tá? Então a gente tem lá a Criação Paulista, ó, que é o vôlei na piscina. Tem o futsac, Curitiba, tá? Trabalha muito coordenação oculopodal. O mambol aqui, ó, Belém do Pará. A gente tem o kimball também, grande relevância. A gente tem a duplinha mineira aqui, ó, sorvebol, com conezinho e a bola, e o tapembol. Temos o tamborel, tá? Tem sido aí um esporte que eu estou estudando bastante recentemente. E o nosso carioca aqui, o zacarobol também, tá? Então, dentre os esportes convencionais, os esportes mais conhecidos, eu quis aproveitar a apresentação para abrir a mente aí. Sugiro leitura, busca e pesquisa sobre esses esportes que vocês vão se apaixonar, tá? Inclusive, nos meus canais, nas minhas mídias sociais, no meu Instagram, @professor Rupp, é possível observar com evidência, tá? Eu posto muita coisa a nível esportivo, então sobre esses esportes tem uma riqueza muito grande. Se puder, se inscreve aí para ajudar o canal, né? Curte aí para que a gente possa ter esse conteúdo relevante para que outras pessoas possam ter acesso. E compartilhe aí para que a gente possa fazer com que mais pessoas tenham acesso aí ao conteúdo. Fico aí na gratidão. Qualquer dúvida ou tema que vocês queiram, deixa aqui nos comentários que a gente se esforça para poder fazer o vídeo e gravar para vocês de forma que fique fácil o aprendizado também, tá bom? Aquele abraço, fiquem com Deus.